gente vai começar, na verdade é uma reunião de trabalho, isso é uma apresentação, mas é uma reunião do grupo de trabalho Padrões BPM. O grupo de trabalho Padrões BPM é um grupo da EPING, dentro do segmento Áreas de Integração para o Governo Eletrônico, que tem como desafio para 2005 promover a integração dos processos no seu nível mais alto. Então, hoje a gente está acompanhando essas iniciativas de êxito que estão acontecendo no governo, os desafios que eles tiveram, porque, na verdade, esse desafio ele acontece em todos os níveis e em todas as proporções, para a gente ver como é que a gente consegue trabalhar essa integração de uma maneira transversal. A ideia é a gente começar com a apresentação do Lucas, e ao término da apresentação a gente abrir para perguntas. A gente está com o auditório de Brasília, uma sala de reuniões no Rio de Janeiro e a transmissão via intranet. Aliás, internet, desculpe. Ok? A gente vai sortear hoje ainda 5 livros, né, para quem está no auditório de Brasília. Tá certo? Ok? O sorteio vai ser em função da lista de presença. A lista de presença está chegando, então, quando ela chegar, ele vai avisar para dar uma passada com elas aqui para vocês responderem. Ok? Lucas. Boa tarde para todos. Bom, boa tarde. Eu sou o Lucas Ciabotti, trabalho na Elo Group. Recebi esse convite para vir apresentar aqui o que a gente tem de mais recente no âmbito de redesenho de serviço público. O redesenho de serviço público, eu vou explicar um pouquinho o que é. Eu acho que esse termo está sendo utilizado aí em vários âmbitos diferentes, com várias abordagens. Eu vou explicar o que está por trás disso, de onde evoluiu essa metodologia de redesenho de serviço público. Bom, e antes de começar, deixa eu só fazer o mapeamento aqui da turma. Tem algum CBPP aqui? 1, 2, tá. Quem é do SERPRO aqui? Nem A gente tem Senado, Detran, o que mais que a gente tem? MJ, Correios, CSJT. Legal. DataPrev. Pessoal da DataPrev tá aqui. Bom, legal. Caixa Econômica, EBSER, Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Mais alguém? Aqui, quem é de tecnologia? E quem é de negócios? Tá, bem meio a meio. Legal. Ótimo. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou alguns já, inclusive, devem ter trabalhado, participado de curso da Elo. Mas antes de começar a fazer uma apresentação rápida do que é a Elo, por que a gente está aqui falando. Bom, a Elo trabalha com o BPM desde a sua fundação, lá em 2007. A gente surgiu com essa proposta de entender o que existe de melhor em metodologia de BPM ao redor do mundo e trazer aqui para o Brasil com uma abordagem mais prática. E, enfim, a gente vem aplicando isso desde 2007, desde 2009 aqui em Brasília. E aí a gente tem se especializado bastante na questão de gestão pública, e a gente sabe que não dá para pegar o que existe no mercado privado e copiar para o mercado, para o mundo de gestão pública. Então a gente está se especializando, criando metodologias adaptadas à necessidade que a gente tem aqui. Bom, além de Brasília, a gente surgiu no Rio, tem mais 5 escritórios, São Paulo, Curitiba, BH, Fortaleza. Bom, a gente já fez alguns projetos aí ao redor do mundo, geralmente com os nossos clientes do mundo privado. A gente ganhou alguns prêmios aí de melhor lugar para se trabalhar. A gente tem cerca de 200 consultores hoje no Brasil. E aí a gente tem algumas linhas de negócio que a gente chama. A gente surgiu inicialmente para trabalhar processos e eficiência operacional, e a gente viu que, na verdade, se a gente quiser fazer algo que sirva 100% aqui em Brasília, a gente precisava criar um braço de gestão pública, onde a gente desenvolve tecnologia, metodologias específicas para a necessidade e as nuances da gestão pública. Bom, alguns dos nossos clientes privados, clientes públicos, acho que tem alguns órgãos aqui representados.
Bom, e aí aqui foram as últimas publicações. A última delas é o Repensando a Gestão por Meio de Processo, que saiu no ano passado, que é o livro que a gente vai sortear aqui no final, que compila tudo que a gente tem trazido, tem visto de mais novo no mundo público-privado. Aqui não tem a distinção. Bom, então o que a gente vai fazer aqui hoje? O que eu vou apresentar? A gente vai apresentar essa metodologia de redesenho público, mas para não ficar só na parte teórica, eu vou consolidar a teoria na prática. E a prática é o caso do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É um projeto que a gente começou em setembro, já terminou. Ele é um bom caso porque é um caso de um processo pequeno, com a governança sobre um único departamento, e que a gente já tem resultados tangíveis, e a gente consegue mostrar o que significa essa metodologia que a gente vai falar aqui na prática, como é que a gente executa isso na prática, e aí assim, eu vou fazendo alguns paralelos com alguns desafios que a gente encontra na gestão pública, nos órgãos que a gente trabalha. Bom, e aí, se vocês tiverem dúvida, a gente vai ter um espaço no final, mas se vocês quiserem também, ao longo da apresentação, fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Bom, então, antes de começar, peço desculpa aí pelos slides. A gente teve um problema de interoperabilidade aí dos sistemas. Eu tive que acabar passando a apresentação do PPT para o PDF, então estou sem animações, porque aqui a BR Office desconfigurou. Bom, então, de onde surgiu essa questão de redesenho de serviço público? A Elo surgiu inicialmente como uma empresa que tinha o propósito de propor algo novo em BPM. E aí a gente pegou e começou a se especializar bastante nessa questão de BPM. Só que toda vez que a gente encontra pessoas que não são de formação de BPM, acaba tendo essa discussão de qual das abordagens funciona melhor. Então, assim, algumas pessoas defendem a sua abordagem, falam, não, a abordagem de BPM é assim, funciona melhor do que determinada abordagem, e a gente começou a ver que não necessariamente uma única abordagem é melhor para um caso específico. Então, a gente começou a ver em BPM a necessidade de, por exemplo, começar a olhar a parte externa do processo. Então, a gente tem sempre o cliente do processo, que o próprio CBOC cita, só que a gente não tem, no mundo de BPM, ferramentas tão robustas para a gente entender essa realidade do cliente, como a gente tem, por exemplo, nas metodologias de Design Thinking, que é onde a gente vai fazer imersão e vai entender o que, de fato, o cliente está pensando. Então, por que ter uma abordagem de BPM e uma abordagem de Design Thinking se as duas elas são complementares e são fortes em pontos específicos? Idem quando a gente fala ali de competências, então fala-se muito da gestão de pessoas, de sair, a gestão pública sair da administração de pessoas administrativa operacional para uma gestão mais estratégica. Então fala-se muito de competências. Então a gente tem o melhor processo, a gente não tem as pessoas envolvidas para executar e capacitadas para executar aquele processo, a gente também não tem sucesso na execução do processo. Idem as metodologias que surgem da indústria. Então, o Six Sigma, o Lean, surgiram lá da administração privada, bem focada na indústria, mas existem algumas coisas ali que podem ser adaptadas, idem Lean de desenvolvimento. E aí, quando a gente fala disso tudo, se a gente não dá uma pitada de gestão pública, a gente tem um monte de metodologia que serve muito bem para o mundo privado, mas não resolve os nossos problemas da gestão pública. Então, a gente pegou o que tem de melhor, pontos específicos de várias metodologias, e criamos a nossa metodologia de redesenho de serviço público. Então, o fio condutor da nossa metodologia é o BPM, porque, no nosso ponto de vista, o BPM ele é a melhor representação da realidade. Ele é a representação do nível de execução. Não adianta termos boas soluções se a gente não coloca elas em prática. E prática são sequenciamento de atividades. Então, a gente olha o BPM para entender de fato como as coisas funcionam e para a gente mudar a realidade de como as coisas devem funcionar no futuro. Bom, então, quando a gente fala de redesenho de serviço público,
é muito forte a abordagem de se sair da análise padrão de mapeamento de processos, de entendimento de requisitos, de se fazer fluxogramas. Então, a gente tem 3 premissas que a gente traz para explicar o que está por trás disso tudo antes de entrar na metodologia de fato. Bom, primeira coisa é ter o pensamento integrador. Então, assim, vocês já devem ter visto essa imagem algumas vezes. O serviço público, a administração pública, no geral, ela tende a ter um foco muito grande no que é viável do ponto de vista de legislação para as áreas de negócio, para os legisladores. As áreas técnicas de tecnologia ficam tentando correr atrás dessas coisas que são definidas ali em cima, mas olha-se muito pouco o que a sociedade deseja, e aí a gente passa de uma inovação processual, olhando para dentro, para uma inovação de fato que vá mudar a experiência do cidadão lá na sociedade. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente não olha só o processo, que seria o que é viável. A gente não olha só a tecnologia, que é execuível. A gente olha também a parte do cliente, o que a sociedade deseja. Então, quando a gente encontra o equilíbrio entre esses 3 âmbitos, é onde, de fato, a gente cria um serviço público eficiente. Bom, um outro padrão que a gente tenta quebrar o paradigma é de não seguir um pensamento linear. Quando a gente fala de processos, é muito comum seguir assim, vamos mapear, analisar, redesenhar. A gente entende que para criar um serviço público, a gente precisa divergir, a gente precisa olhar outros casos, a gente precisa sair da caixa, a gente precisa olhar para o lado. Muitas vezes, só olhar para o processo, ele vai te dar uma inovação, uma melhoria incremental daquele processo. Se você, de fato, quiser criar uma solução que resolva o problema, muitas vezes você vai ter que olhar outras alternativas que fogem ao óbvio, muitas vezes, para depois fazer as escolhas e convergir naquele processo específico. E aí, claro, como uma metodologia de redesenho, a gente faz muita análise. Então, quando a gente fala de analisar dados, analisar processos, analisar cliente, a gente está falando de integrar o lado esquerdo com o lado direito do cérebro. A gente falar da análise analítica, de olhar números, trazer a abordagem Six Sigma, da abordagem criativa, da abordagem do design thinking. Então, se a gente olha esses 2 lados, a gente tende a ter um retrato da realidade mais forte. Então, a gente encontra nessas iniciativas de transformação muito pouco, ou muito analítico, ou muito criativo, e nunca o gap coberto. Bom, então, como repensar um serviço público? Esse é o frame da nossa metodologia. A gente divide ela em 5 grandes etapas. A gente começa com uma visão de futuro para definir o nosso norte. A gente passa por uma grande etapa de imersão, onde a gente vai entender aquela realidade, a gente vai entender a realidade do órgão, a realidade do processo, dos sistemas, a realidade dos clientes, para a gente aí sim fazer esse redesenho do serviço. A partir do serviço ser desenhado, a gente testa esse serviço, então a gente vai falar um pouquinho do conceito de piloto, de MVP, que eu acho que é muito comum para o pessoal de tecnologia, para depois transformar essa solução numa solução escalonável. Bom, então falar um pouco de visão de futuro. Isso aqui é o básico. Quando a gente quer começar a redesenhar um serviço público, a gente tem que definir qual é o problema fundamental que aquele serviço público busca resolver. E, muitas vezes, o problema fundamental ele não está simplesmente relacionado à administração pública. Então, é muito comum a gente perguntar assim, para os gestores, mas o que você quer resolver com esse processo? O que você quer resolver com esse redesenho? E aí, geralmente, é uma visão interna, eu preciso ganhar eficiência, sei lá, eu preciso ganhar eficácia, eu preciso fazer girar o processo mais rápido. E não necessariamente é incluída a visão do cliente, mas quem é o cliente do seu processo? O que ele espera desse processo? E, às vezes, a gente encontra visões divergentes. O órgão público ele quer alcançar um ganho específico e o cliente, na verdade, ele quer outra coisa. O órgão público quer rigidez no processo, controle,
e a sociedade quer agilidade, quer segurança, quer um custo menor. Então, como é que a gente converge essas duas coisas? E o que é muito comum aqui na visão de futuro, a gente perguntar assim para as pessoas, mas o que você quer fazer com esse redesenho? Qual é o problema do teu processo? E aí a gente ouve as pessoas falando assim, eu tenho esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Então, assim, diversos objetivos e não um foco principal. Então, a gente centra qual é o objetivo daquele redesenho e a gente começa a fazer tudo para, de fato, redesenhar o serviço de acordo com aquele foco principal. Então, o caso do SEBAS, a sigla do processo que a gente trabalhou. Alguém conhece o SEBAS aqui? Alguém já viu esse case antes? Não? Ótimo. Você já viu. Bom, o SEBAS é a certificação de entidade beneficente de assistência social. O que significa isso? Só para vocês entenderem o contexto do case. A administração pública, através lá da PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, define que entidades beneficentes sem fins lucrativos, quando executam tarefas que são papel da administração pública, mas que a administração pública não consegue executar pela sua deficiência, etc., eles têm lá o ganho, eles têm um incentivo fiscal. Então, nesse caso aqui, são entidades de assistência social sem fins lucrativos, eles têm um benefício de não pagar a cota patronal do INSS. Só que o processo existe, claro, tem vários requisitos burocráticos que a entidade precisa se adequar, e eles fazem uma requisição, enviam para o MDS, e o MDS julga se a entidade tem ou não tem esse direito ao benefício. E aí a gente foi contratado porque isso é um processo extremamente crítico, é um processo que gira na casa de bilhões em arrecadação, e que a gente encontrou uma situação bem complicada que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, e aí a gente olhou o processo. A primeira coisa que vocês vão notar é que a gente gosta de destacar o processo do cliente. No caso do SEBAS, o cliente era a entidade beneficente. Então, a gente foi lá mapear o processo do cliente, a gente foi lá entender o que, de fato, ele executa para até o processo chegar na administração pública. Porque a administração pública ela recebe o requerimento, mas existem uma série de atividades que já foram executadas antes daquilo que eles não tinham ideia do que era. E a gente vai mostrar os resultados aqui. Bom, e só para explicar, então tem uma triagem, porque todos os processos são físicos, eles ainda não conseguiram integrar a requisição eletrônica, eles analisam a solicitação. Caso seja reprovada a solicitação, existe a possibilidade de recurso, existe denúncia, existe um processo de supervisão dessas entidades depois que elas têm a certificação. Bom, e aí a gente criou essa visão de futuro. Dentre os vários problemas que a gente encontrou, a gente entendeu que o foco do trabalho era cumprir o tempo previsto por lei. Então, a lei diz que o MDS tem 6 meses a partir da data de protocolo para tomar uma decisão em relação ao SEBAS. Além de assim, eles tinham vários problemas, mas a gente falou, se a gente focar nisso e resolver isso, todos os outros problemas se resolvem automaticamente. Algumas coisas a gente não conseguia resolver para os processos que entravam daqui para frente, porque a gente chegou lá, tinha um passivo enorme, tinha um passivo de 8 mil processos. A gente chegou lá, eles estavam decidindo o processo de 2009, isso foi em setembro agora de 2014. Então, tinha uma pilha de processos lá que, assim, tinha muita coisa que a gente poderia fazer, mas que não ia influenciar em nada a pilha de passivo que existia. E outras coisas a gente poderia resolver para o passivo, mas não necessariamente dos processos daqui para frente. E aí, quando a gente trabalha essas iniciativas, é muito comum os gestores falarem assim, para resolver esse problema eu preciso de mais gente, ou eu preciso de mais orçamento, ou eu preciso de um sistema de tecnologia, ou então eu preciso mudar a legislação. Então, é muito fácil você terceirizar os seus problemas para os problemas mais críticos da administração pública como um todo. Todo órgão reclama
da falta de pessoas. Todo órgão quer mais orçamento, todo órgão quer mais soluções de tecnologia. E a gente parte do pressuposto que vamos resolver o problema com o que a gente tem. Vamos olhar, sim, o que existe de sistema, vamos olhar as possibilidades, vamos olhar quantitativo de pessoas, sim, mas vamos resolver o problema partindo do pressuposto que a gente não vai poder mudar nada disso. E outra coisa importante, que a gente estava até conversando, que eu acho que essa iniciativa do EPING é muito forte, tem um potencial muito grande para isso, é olhar o processo a partir da administração pública como um todo. Por quê? O processo nasce aqui no MDS, mas isso aqui bate lá no INSS, bate na Receita Federal, Ministério Público, tem vários outros órgãos que são impactados por esse processo. Então, vamos entender o que cada um dos órgãos ele requer desse processo. E, é claro, olhar sempre as políticas públicas para entender qual é o norte do nosso processo aqui. Bom, então vou falar um pouquinho da imersão. Então, a gente definiu, o foco é chegar ao tempo de decisão de 6 meses. Então, vamos entender qual é a realidade. A gente fez, várias reuniões olhando esses 4 âmbitos. Então, quando a gente fala em imersão, a gente fala nesses 4 grandes blocos. Então, a gente fala dos processos, que a gente foi, sim, mapear os processos, entender quais são as atividades, quem executa, quem é responsável, mas a gente fez a análise quantitativa desse processo, fez análise de tempos e movimentos para entender onde estavam os gargalos, qual é a produtividade que eles tinham, por que eles não conseguiam produzir mais do que eles estavam produzindo. E a gente olhou os clientes, a gente foi conversar com as entidades, e a gente fez uma pesquisa quantitativa com esses clientes para entender a realidade deles, a necessidade deles. A gente olhou para outros modelos. Então, a gente pegou, existe na administração pública algum case de sucesso de algum órgão que conseguiu reduzir um passivo grande, algum órgão que tem um sistema que pode ajudar? Existe no modelo privado ou na academia algo que pode servir para a gente entender essa realidade e melhorá-la? E, é claro, quando a gente fala de administração pública, a gente não pode perder de vista as possibilidades legais, políticas e técnicas. Então, aqui a gente levanta possibilidades e aqui a gente entende quais são as nossas restrições. Então, não adianta a gente chegar com um modelo de redesenho que vai esbarrar em questões políticas, que o MDS vai ter que comprar uma briga política muito grande com outros órgãos, ou que foi tentado no passado e não conseguiram emplacar. Então, isso aqui serviu para a gente tirar aquelas soluções que não emplacariam de forma alguma no contexto deles. Bom, e aí a gente pegou, quando a gente entrou lá, a gente perguntou assim, pessoal, quanto tempo, de fato, vocês levam para fazer a análise dos processos? E, assim, não existia esse número correto. Então, o que a gente fez? Bom, então, para a gente chegar ao período de 6 meses, a gente precisa começar entendendo onde o processo está demorando mais. Então, a gente pegou, mapeou o processo, pegou os pontos mais críticos, ou de decisão, ou de troca de área, e foi ver quanto tempo, de fato, eles estavam levando para fazer esse julgamento. E aí eles sempre falavam, a gente não consegue fazer em 6 meses por causa do passivo, que é muito grande. A gente chegou à conclusão, não. Nem se vocês não tivessem o passivo, vocês conseguiriam. Na verdade, vocês estão em 10 meses, vocês estão 4 meses acima. Quando a gente olha o passivo, o processo fica em média 37 meses. Então, eles estavam com 47 meses. Ou seja, 41 meses de diferença do que a legislação previa, do que de fato estava acontecendo na prática. E aí a gente perguntava para eles assim, em quanto tempo vocês vão conseguir resolver esses problemas? E eles tinham lá um número na cabeça deles que eram, em 2018 a gente zera o passivo. Eu perguntava assim, por que 2018? Eles falavam, bom, eu acho que 4 anos é o suficiente para a gente resolver isso. Eu falei, bom, então vamos fazer a conta, de fato, em quanto tempo você vai zerar isso? A gente pegou, fez um fluxo de informação dos 4 grandes processos, e a gente foi calcular quanto tempo, de fato, ia demorar para eles zerarem o passivo. E a gente chegou à conclusão que, não, da maneira como está, vocês nunca vão zerar o passivo. Porque nos últimos meses, de maio a outubro, quando a gente fez essa análise, entrou muito mais processo do que está saindo.
Então, apesar deles acharem que estão produzindo muito, eles não estavam saindo do lugar. Na verdade, eles estavam se engargalando mais. E, assim, isso aqui é um problema de motivação, que a equipe não sente o trabalho indo para frente, eles trabalham, o passivo não mexe, é um problema de órgão de controle, o TCU em cima deles. E aí, quando é que vocês vão conseguir zerar isso? É problema interno, secretário executivo olhando para o departamento, para a gente mudar, e a gente falou, bom, se vocês continuarem fazendo as coisas como vocês fazem, vocês não vão sair desse buraco nunca. Então, a gente, partiu para os clientes. Então, vamos lá entender o que está acontecendo lá na ponta das entidades. A gente perguntou assim, por que as entidades pedem os SEBAs? A gente sabe que tem a cota patronal, mas existem uma série de outros benefícios que elas têm. Vocês sabem por quê? Não tenho certeza. Falei, então vamos conversar com elas. Aí a gente sentou, chamou algumas entidades, fez pesquisa qualitativa com elas, entendeu a realidade, por que eles usam SEBAs, quais são as dificuldades, como é que eles enxergam o processo, como é que eles caminham no processo. E aí a gente depois pegou e rodou uma pesquisa quantitativa para entender assim, se aquilo que a gente tinha coletado era realidade no Brasil inteiro. Aí a gente teve uma resposta aí de 25% do universo inteiro de entidades beneficentes, de 12 mil a gente conseguiu mais de 3 mil. Então, assim, foi uma grande quebra de paradigma. O MDS nunca tinha feito uma iniciativa dessa de comunicação com as entidades. Vamos perguntar às entidades o que elas acham da gente. A gente pegou e falou, vamos rodar isso e vamos ver o que vai sair. E a gente perguntou questões importantes relacionadas ao perfil da entidade e questões importantes relacionadas a possíveis soluções para aquele problema. Como que ela enxerga o SEBAS e quais são, enfim, as características dela que podem ajudar ou atrapalhar a gente a tomar uma decisão em relação ao processo. E aí a gente, nessas pesquisas com as entidades, a gente descobriu que, na verdade, a entidade ela tem que fazer algumas coisas para o Ministério do Desenvolvimento Social, mas quando a gente perguntou para elas assim, o que mais que você faz para a administração pública como um todo? Quais são as obrigações que você precisa fazer? A gente começou a ver um emaranhado de coisas que elas tinham que fazer para órgãos diferentes e ninguém está se conversando aqui por trás. Então, a gente tem o Conselho Municipal de Assistência Social, a gente tem o gestor de assistência social do município, a gente tem o Ministério da Educação, porque existe o SEBAS Educação, a gente tem o Ministério da Saúde, porque existe o SEBAS Saúde, tem o Ministério Público e a Receita Federal, o Ministério da Justiça, porque a maioria delas tem o título de utilidade pública, e tem o gestor de saúde ou educação lá do município. Então, assim, a entidade ela tem que correr atrás dos requisitos burocráticos que a administração pública impõe para ela, e não tem ninguém aqui por trás conversando para ajudar a vida da entidade, para facilitar a vida da entidade. E aqui a gente está falando de casa de acolhimento, de pessoas que não têm o ensino médio, que pegam crianças abandonadas e começam a cuidar delas. E essas pessoas, enfim, contratam lá psicólogos, cozinheiros, enfermeiras, etc. Isso aqui é um benefício para elas executarem essa política pública que a administração pública não consegue. E a administração pública tem esse incentivo, mas a administração pública ajuda de um lado e atrapalha de outro, quando a gente não resolve esse problema de interoperabilidade de órgãos. E aí a gente fez esse levantamento de toda a burocracia que o MDS pedia, quem mais estava pedindo aquilo, em qual momento. E a gente viu que em diversas vezes o órgão, a entidade precisava pegar uma documentação com o conselho, para enviar para o MDS, para enviar para o Ministério da Saúde, para enviar para o Ministério da Justiça, sendo que aquela informação já estava de posse da administração pública em algum dos órgãos, principalmente na Receita Federal das questões cadastrais. E aí existe o SEBAS Saúde, existe o SEBAS Educação. Então, vamos conversar com esse pessoal para saber o que eles estão fazendo lá. E aí, quando a gente chegou no Ministério da Saúde, a gente encontrou um sistema deles pronto, que roda o processo do MDS 90% perfeitamente. E o MDS está há 3 anos tentando desenvolver um sistema que automatiza esse processo como um todo. O processo hoje é todo manual. E a saúde já tem o sistema pronto há cerca de 1 ano.
Eu falei, pessoal, por que vocês não se conversaram para fazer isso aqui em conjunto? Era muito mais fácil ter desenvolvido um sistema só para os 3 órgãos, MEC, MS e MDS, do que cada um desenvolver o seu. O Ministério da Educação está na mesma situação do MEC, do MDS. Tem 2 anos que eles estão tentando desenvolver um sistema que não foi para o ar. E a saúde conseguiu fazer esse sistema internamente, não foi no DataSource, foi a própria área que desenvolveu, só que elas não se conversam. As áreas, enfim, é o sistema da saúde, não é o sistema do SEBAS. Então a gente falou, por que você não pega esse sistema pronto e ao invés de continuar tentando desenvolver esse sistema que vocês estão há 3 anos, use isso aqui como uma solução provisória enquanto o seu sistema não ficar pronto. Mas, se eles tivessem se conversado há 3 anos atrás, estavam os 3 ministérios já com uma única solução que atendia a realidade de todos. Bom, e aí, entendida a realidade, a gente partiu para o redesenho. Bom, a gente sabe o tamanho do buraco, a gente entendeu o que o cliente quer, o que a entidade quer, a gente entendeu outros órgãos, agora, como a gente faz para resolver esse problema? Então, o que é o redesenho? A gente pegar e criar um conjunto de soluções robustas o suficiente que solucionem o problema do MDS. Então, vejam bem que eu não estou falando sobre redesenho de processos ou a criação de um sistema. Estou falando de uma solução integrada que a gente consiga integrar pessoas, sistema, orçamento, legislação, processos em uma única linha de raciocínio para que a gente resolva o problema do MDS. Então, é muito comum a gente partir direto para a criação do sistema, ou muito comum a gente partir direto para um dimensionamento de pessoas, ou um redesenho de processo. E a gente sabe que essas coisas elas andam casadas. Se quiser resolver o problema de fato, a gente precisa olhar isso com um âmbito como um todo. Bom, e aí quando a situação que a gente encontrou 8.000 processos no passivo, 47 meses para decisão. E a gente foi apresentar isso aqui para o secretário executivo e realmente assim, a gente quis criar um choque, a situação está muito feia, está mais feia do que vocês imaginaram, mas a gente foi contratado aqui não para dizer o problema de vocês, a gente veio aqui para resolver o problema. Então a gente propôs um conjunto de soluções que a gente acreditava que até o final de 2015 eles conseguiriam zerar esse passivo. Eu falava acreditava, porque até esse momento aqui a gente não tem certeza. A gente está propondo um monte de coisas, só que ainda não foram testadas, que vai ser só lá na frente. Então, os números que eu vou mostrar aqui são todos estimativas, cálculos que a gente fez, que depois a gente testou e aprovou a realidade disso aqui. Bom, então, eu acho que a primeira coisa que a gente dividiu, que é muito diferente do que a gente costuma ver, é que a gente tem melhorias incrementais que, geralmente, quando a gente vai redesenhar um processo ou, enfim, resolver algum problema, a gente encontra os órgãos ficando muito nas melhorias incrementais, que são coisas que estão sob a governança daquela área. Por quê? Porque é muito mais fácil. A gente vê que algumas brigas precisam ser compradas dentro de um próprio órgão, com uma área vizinha, com uma área acima, e muitas vezes elas não são compradas e a gente fica aqui nas melhorias incrementais. Então, a gente dividiu aqui as nossas melhorias em 3 níveis. O que define se uma melhoria está num nível ou no outro é basicamente a governança sobre aquela melhoria, sobre a implantação daquela melhoria. Então, as melhorias incrementais foram melhorias que o próprio departamento eles conseguiriam executar sozinho. As disruptivas é que a gente precisava do apoio institucional do secretário executivo, do MDS, para a gente fazer, porque envolvia outras áreas do Ministério. E as soluções políticas são aquelas soluções que o MDS teria que comprar as brigas na esplanada com outros ministérios e fazer a articulação entre órgãos para que a solução fosse construída em conjunto. Então, a gente encontra muitos problemas que seriam resolvidos pelo simples fato de se colocar pessoas diferentes, de diferentes órgãos, para conversar sobre o mesmo objeto. Então, naquele caso, naquele gráfico que eu mostrei daqueles órgãos todos, uma das soluções foi, pessoal, vamos começar a trabalhar em conjunto um processo único entre todos os órgãos.
Só que é claro que na hora da priorização isso é muito mais complicado, depende de uma agenda política muito maior do que a governança do nosso processo, e aí o que a gente encontra é que a maioria das vezes as soluções priorizadas são aquelas que estão sob a governança daquele único órgão. E aí continua cada um trabalhando ali na sua caixinha, sem olhar o lado da entidade que não quer saber se é MDS, se é Ministério Público, se é Ministério da Justiça. Ele sabe que é a administração pública. Bom, e aí a gente criou várias soluções, mas assim foram soluções robustas. Então a gente encontra também agendas de melhoria de processo com 40, 50 melhorias. A gente falou, não, quais são aquelas 2 ou 3 que são as grandes apostas que resolvem o problema da maneira mais efetiva. E eu vou apresentar aqui para vocês uma delas, que foi a grande responsável por essa diminuição de tempo. A gente pegou o processo, mapeou o processo, existia uma pré-análise com 3 atividades, uma análise que se repetia as mesmas 3 atividades, apreciação e decisão, e existia um processo paralelo de tratar a denúncia. Então, esse é o retrato do processo do SEBAS. Então, o que a gente fez? A gente foi analisar quanto tempo cada uma das atividades levava para ser feita. Então, a gente foi lá onde os analistas demoram mais tempo. Aí a gente pegou, bom, a gente sabe quanto tempo demora, a gente fez essa análise de produtividade. Então, tempos e movimentos. Quantos processos estão passando por cada uma das áreas? Isso na situação as-is. A gente pegou, fez o dimensionamento, vimos quantas pessoas proporcionalmente estão em cada uma das áreas. Aí a gente pegou e redesenhou o processo. Então a gente entendeu todas aquelas análises, elas contribuíram com alguma coisa nessa solução. Mas, basicamente, a gente chegou para eles e falou, pessoal, não faz o mínimo sentido vocês terem o mesmo caminho para todas as solicitações. A gente tem solicitações que são mais fáceis de analisar e outras são mais difíceis. Só que vocês precisam saber quais são as fáceis para você criar uma espécie de fast track do processo, que você não precisa fazer essa análise completa. Claro que, para justificar isso, a gente foi lá nos nossos dados, nos nossos números, a gente pegou lá a pesquisa, nossas análises qualitativas. Então, por exemplo, a gente viu lá que a grande maioria das entidades tinha um faturamento menor do que 500 mil. E a gente tinha algumas poucas entidades com faturamento na casa de 100 milhões. Então, a gente falou, pessoal, faz sentido levar ao mesmo tempo para analisar uma entidade que fatura 50 mil reais por ano de uma entidade que fatura 10 milhões? Aí a gente foi olhar para dentro do processo, a gente viu que, na verdade, eles tinham o mesmo processo para concessão e renovação. A gente falou, olha só, a média de indeferimento de renovações é quase 0, é 5%, enquanto concessões é quase 1/4. Faz muito sentido. Se ele tem o SEBAS, a renovação ele já passou por um crivo, então você não precisa ter o mesmo processo para essas renovações. Então a gente pegou e criou uma árvore de decisão com alguns critérios que a entidade passaria por um caminho ou por outro. E aí a gente viu, através da pesquisa, dos dados, que, na verdade, 2/3 do passivo deles passaria aqui pelo fast track, pelo baixo risco. E aí a gente foi calcular quanto tempo demoraria esse novo risco, quantos processos entrariam e sairiam da área, a mesma análise, quantas pessoas precisaria para executar o novo processo, e aí a gente falou, ó, pessoal, se vocês redesenharem esse processo dessa maneira, a gente tem aí um ganho de produtividade de 350%. Então, de 60 por semana, a gente produz 210, de um pouco menos de 3 mil, a gente passa a produzir um pouco mais de 10 mil por ano. E aí, até o final do ano, vocês conseguem zerar esse passivo. E aí a gente tirou eles ali do fundo do poço, e eles começaram a ver um horizonte melhor. É claro que isso aqui tudo era estimativa até esse ponto. A gente chegou para o secretário executivo e falou, ó, a ideia é essa. Para isso, a gente precisa que você articule isso com a DTI, isso com a Ascom, a gente precisa dessas coisas. Podemos testar? Temos o aval? Temos. Então, a gente pegou e, a partir disso, foi criar o piloto dessas soluções. Então, esse gráfico aqui é super batido,
mas ele funciona muito bem nessa lógica. Então, quando a gente fala de redesenhar, criar soluções, existe um peso muito grande sobre os ombros das pessoas que estão pensando essas soluções. Quando a gente fala, vamos testar, vamos criar um piloto, parece que a gente cria uma barreira que as pessoas elas estão aptas a errar. O grande vantagem do piloto é essa. A gente fala assim, pessoal, vamos fazer uma vez para ver se funciona. Se funcionar, a gente transforma isso numa solução definitiva. Então, a gente deu para o pessoal do MDS a missão de vamos testar todas as soluções em 2 semanas, numa escala menor, e ver o que deu errado. Então, o pessoal, eles mesmos se organizaram e fizeram os testes para ver se aquilo ali funcionava mesmo. Então, basicamente criar o fluxo daquilo, como é que aquela atividade vai ser executada, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado e como é que a gente vai implantar isso. Bom, a gente pegou cada uma das melhorias, a gente criou 9 grupos de trabalho, a gente deu a coordenação para um DAS do departamento e a gente abriu para todas as pessoas do departamento falarem assim, se voluntariarem para fazer parte do grupo que ia criar aquela solução. Então, é muito comum grupos de trabalho, assim, consultoria, chegar para o cliente, para o órgão e falar assim, pessoal, é isso que vocês precisam fazer de diferente, está aqui o teu plano de implantação, meu trabalho acabou. A gente falou, pessoal, essa é a ideia, a realidade que vai ser transformada é de vocês, então o dono da responsabilidade de criar essas soluções e ver se elas funcionam são vocês. Então, a gente fizemos lá algumas dinâmicas com o pessoal para eles planejarem o piloto. Então, era uma dinâmica assim, de 2 horas, com toda a equipe, falava assim, pessoal, o que vocês vão fazer em 2 semanas para me dizer se essa melhoria funciona ou não funciona. Aí eles foram lá, planejaram, e a gente fez um evento depois, no final do ano, para que eles apresentassem para os colegas os resultados do piloto deles. Então, essa foto aqui, da esquerda, uma das iniciativas vamos melhorar a comunicação com as entidades. E aí eles criaram uma cartilha em 2 semanas, que era um passo a passo, beabá, bem descrito, de como obter os SEBAs, por quê, quem pode, quem não pode. Então, eles criaram isso foi para o ar. Na apresentação final para o secretário executivo, a gente imprimiu a cartilha, mostrou para ele. Então, foi bem legal esse evento. E aí, o que aconteceu nesse período que a gente estava lá? A gente começou a trabalhar em setembro. Quando a gente começou a testar esses pilotos, eles tinham uma média ali de 19 publicações, 19 decisões por mês. Em outubro, a gente teve esse número absurdo aí de 1.300% a mais de decisões. Então, o piloto funciona. E aí, novembro aumentou. Aqui foi para 360, porque tiveram várias decisões negativas aqui que não foram publicações. Hoje a gente recebeu a notícia que eles publicaram 450 em janeiro. Ainda está longe dos 800 que a gente havia planejado, mas eles estão numa crescente que mostrou para a gente que, de fato, é possível fazer essa melhoria. E aí, assim, a gente planejou zerar o passivo e cumprir o prazo de 6 meses no final de 2015. Quando a gente foi fazer essa mensuração de novo em dezembro, 3 meses depois que a solução tinha sido implantada, a gente já tinha ganho 5 meses de tempo do tempo médio de decisão. 3 meses sem o passivo e 5 meses com o passivo. Então, mesmo antes de terminar, com os pilotos, com os testes, a gente já teve esse ganho enorme. E a gente já teve a produtividade maior de apreciação versus solicitação, ou seja, o cálculo para zerar o passivo já virou a chave de um número infinito, que a solicitação era maior do que a decisão, para um número calculável. Ainda não é os 12 meses que a gente espera nesse ritmo, mas, enfim, eles estão caminhando nesse sentido. E aí a gente pegou e, depois dos pilotos, a gente sentou com as áreas e falou, e aí, o que aconteceu? Funcionou? O que deu certo? O que deu errado? Vamos pegar essas lições aprendidas e vamos, de fato, transformar a realidade de vocês. Então, a partir de agora, com tudo que vocês fizeram, que vocês aprenderam, vamos redesenhar o fluxo, vamos fazer a agenda de melhoria, vamos fazer o plano de implantação.
Então, vou mostrar aqui para vocês 3 melhorias que foram implantadas, que assim, para a gente foram muito marcantes. De novo, esse trabalho aqui levou 4 meses e a gente conseguiu mostrar resultado antes do trabalho acabar. Então, o portal de comunicação SEBAS era aquela iniciativa de melhorar a comunicação com a sociedade, com a entidade. Eles criaram uma cartilha, eles botaram banner no site, na ouvidoria do MDS, e eles fizeram um vídeo explicativo. Eu ia passar o vídeo, mas como está em PDF, enfim, é um vídeo de 1 minuto, totalmente caseiro. A gente sentiu a necessidade do MDS se comunicar melhor com as entidades, e uma das ideias foi, por que a gente não cria um vídeo explicativo, tutorial rápido, para convidar as entidades a conhecerem a cartilha? E aí, quando a gente falou isso, a primeira reação mas a gente vai precisar de uma agência, de um estúdio, a gente precisa de um roteiro. Eu falei, pessoal, pega a Carolina, que é a diretora do departamento, bota ela ali no canto, faz um roteiro para ela e deixa ela falar. Gravou um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, colocou no Facebook do MDS. Resultado, a gente teve quase 50 mil visualizações. Foi o post, está entre os 3 posts mais cobiçados, movimentados da história do MDS. A gente tinha um monte de pessoas marcando, outras pessoas para visualizar. Enfim, e o MDS que tem lá os vídeos do Bolsa Família, é um Facebook bem movimentado, e a gente conseguiu aqui fazer uma comunicação em massa bem interessante, e que foi muito bacana, o pessoal ficou super feliz do resultado no final. Aquela análise baseada em perfil de risco, que é a do redesenho, que era a principal. Então, a gente chegou para o secretário executivo, aqui tinha uma animação no piloto, então a gente mostrou, secretário, antes era 60 por semana, a gente tinha projetado 210. Depois do piloto, eles rodaram o processo e viram quanto tempo de fato levava, qual era a produtividade, e a gente errou o cálculo bem feio para baixo. Eles tiveram um aumento de 425% da produtividade deles, o que daria para zerar o passivo em 8 meses, só que a gente achou que ia ser arriscado demais zerar ainda mais essa meta, por sazonalidade, férias de pessoas, etc. Vamos manter os 12 meses, mas sim é possível resolver esse problema. E é claro que para isso a gente criou um monte de template novo, a gente criou ferramentas de controle, criou planilhas, e, enfim, relatórios, um monte de coisa para, de fato, redesenhar aquele processo. Tinha algumas soluções relacionadas com tecnologia, algumas soluções relacionadas com pessoas. Então, assim, tudo em conjunto para mudar a realidade de fato lá. E esse aqui foi muito interessante, foi bem simples, que era toda a comunicação do MDS com a entidade era feita via um ofício de diligência, em papel. E aí, quando eu peguei o ofício para ler, eu falei, gente, assim, parecia que eles estavam se comunicando com um deputado, sabe? Aí eu falei, pessoal, a gente precisa tornar essa comunicação mais fluida, menos formal, menos burocrática, para a gente, de fato, resolver o problema da entidade. A gente teve a ideia de começar a mandar a diligência por e-mail. E esse caso foi muito interessante, que foi a tangibilização do projeto em uma ação. Então, as pessoas que participaram dessa iniciativa, eles criaram lá o endereço de e-mail, os e-mails padrão, os anexos, etc. E eles dispararam 100 e-mails no primeiro dia. Passou uma meia hora, eles receberam uma resposta de uma entidade. E assim, aí foi uma comemoração geral dentro da sala. Parecia que tinha sido o gol do Brasil na Copa do Mundo. Porque, de fato, eles... Bom, estamos transformando o que levava 3 meses para comunicar com a entidade, agora está levando 30 minutos. E a gente tinha uma conta lá que, se 1 a cada 6 e-mails tivessem resposta, o processo valeria a pena. E a gente, durante o piloto, a gente teve aí 41% de resposta, o que deu 1 mês, mais ou menos, de agilidade ao processo como um todo. Além de vários outros ganhos. E aí, quando a gente terminou o nosso projeto lá, a gente imprimiu um grande A0. Bom, a gente já fez muita coisa, mas existem mais coisas a serem feitas. Então, o que mais vocês precisam fazer? Então,
Então, eles se empossaram das melhorias e eles mesmos começaram a pensar, a planejar, a executar, controlar o que eles iam fazer para transformar a realidade deles. Bom, de maneira geral era isso. Bom, o caso do MDS foi um caso bem específico, é um caso assim, um processo pequeno, a governança é muito simples, porque é um departamento só, então a gente sabe que tem problemas muito maiores que precisam ser resolvidos. A gente tem outros trabalhos em andamento nessa metodologia, mas nenhum pronto com esses resultados aqui que a gente está aplicando. Mas, assim, de fato, a gente conseguiu transformar um serviço público para bem melhor, resolver os problemas da própria administração pública e da sociedade que precisa desse serviço público. Bom, de explanação era isso. A gente vai abrir para perguntas. Alguma consideração? Já pegaram a lista do... Bom, pessoal, alguma pergunta? Oi, Lucas. Eu sou Daniel, sou do próprio grupo de trabalho de BPM da IPING, estou no Senado. E, em primeiro lugar, queria dar parabéns pelo projeto. Assim, é bastante impressionante ver esse relato, assim, os níveis de melhoria que se obteve num tempo tão curto. Eu acho que isso quebra até algumas ideias que a gente tem, porque, em geral, quando se começa a fazer um trabalho de redesenho e de melhoria, se buscando uma melhoria tão significativa, a gente pensa, pô, esse é um projeto de um ano inteiro para começar a ver resultado, tem que contratar um sistema novo, desenvolver e fazer um monte de coisa. E você exemplificou uma série de pequenas ações que, às vezes, a gente valoriza pouco, né, subvaloriza, mas que elas dão um resultado bem significativo. Então, assim, em primeiro lugar, né, reiterando os parabéns pelo projeto como um todo e pelo relato. E você já relatou alguns pequenos tópicos assim, né, que você viu que deram um grande impulso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa interação que aconteceu lá com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, porque é um outro problema grande também quando envolve esse tipo de relação. E, nesse caso, você relatou aí uma falta de comunicação que, quando vocês foram conversar, eles tinham feito uma coisa que todos eles precisavam, não houve tanta essa comunicação. Chegaram a implantar o sistema lá do Ministério da Saúde, houve uma sequência de comunicação depois, tem um plano para continuar essa interação? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Legal. Sim, de fato... Quando a gente colocou os 3 ministérios para conversar, assim, a gente veio de fora, a gente não sabia qual era o grau de interação entre eles. E eu fiquei muito impressionado com a falta de sinergia. Assim, estamos na mesma sala, 2 pessoas que executam um processo que é 90% igual, idêntico, e elas estão ali pela primeira vez descobrindo o quão idêntico é de fato a realidade deles. Então, ali criou-se uma comunicação, um canal de comunicação fluida. O sistema não foi implantado, porque o sistema foi desenvolvido pelo departamento lá do Ministério da Saúde que cuida do SEBAS. Eles têm uma pessoa de tecnologia no próprio departamento e ele desenvolveu com uma equipe de 2 desenvolvedores, ele fez o sistema. Só que ele fez muito voltado para a necessidade dele. Então, assim, não tinha nenhuma documentação, enfim, o código não tá, eu não sou técnico, mas não estava descrito corretamente o que era o que ali. A manutenção ia ser muito complicada por causa disso. Eles não tinham documentação de como o sistema funcionava. Então, dependia muito do MS para dar a capacitação, para explicar como é que as coisas funcionavam. E aí eles decidiram abortar. Em paralelo a isso, eles têm um contrato com uma fábrica de software do MDS lá, e aparentemente o contrato
passou a funcionar melhor, eles implantaram a metodologia Lean, a fábrica de software, e eles começaram a ver perspectiva do sistema sair em breve. Aparentemente, agora no final de março, o sistema vai estar no ar, eles decidiram abortar. Agora, assim, acho que ficou uma grande lição para eles de que, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma coisa, façam em conjunto para, enfim, vocês ganharem tempo, ganharem sinergia. Se tem uma pessoa de tecnologia dentro do Ministério da Saúde, isso facilita muito a vida de todo mundo. O Ministério da Educação tinha uma cartilha bem parecida com a que eles criaram. Enfim, de fato, a gente entregou... uma das soluções que a gente propôs lá era vamos criar um grupo de trabalho que, sei lá, periodicamente vocês se encontrem para discutir, construir coisas em conjuntos. Vamos unificar, por exemplo, modelo de parecer, vamos criar um banco de dados único para a gente saber o histórico de processo das entidades. Só que, quando a gente olha a governança sobre isso, é muito mais fácil eles dedicarem o tempo, o esforço dele sobre as coisas que estão dentro do MDS, que eles conseguem executar, do que criar essa sinergia entre grupos, entre ministérios, né, num grupo. Então, o que a gente viu foi, de fato, a priorização das coisas que estavam internas, apesar de estar escancarada a necessidade dessa conversão entre os ministérios. Ficou claro? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Aurélio, eu trabalho no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, segmento judiciário. Como é que foi a mudança da zona de conforto lá dos servidores do MDS, quando do início dos trabalhos, de mapeamento dos processos de trabalho? Eu queria que você conversasse um pouco isso, por favor. Obrigado. Assim, eu acho que talvez esse tenha sido o grande fator de sucesso do trabalho. As pessoas se envolverem no problema e na solução. Muito, assim, uma das coisas que foi muito interessante, que a gente vê muito isso, o órgão aqui da administração central, ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo de fato lá na ponta, né? Então, ele recebe ali uma papelada, o analista, e ele vê o processo, é um papel, você não consegue enxergar as pessoas, os serviços que estão sendo prestados ali por trás. Então, quando a gente começou esse trabalho de trazer as entidades para dentro, para entender a necessidade deles, a gente viu, assim, as pessoas começaram a se motivar com o trabalho delas, sabe? Elas viram que, assim, o trabalho delas não era só analisar papel, que atrás daquele papel tinha uma entidade beneficente que presta um serviço muito legal, ajudando pessoas lá na ponta, e aí eles começaram a ver sentido para o trabalho. A motivação de servidores públicos talvez seja um dos grandes desafios da administração pública para os próximos anos aí. Então, a gente encontra muito problema de pessoas na zona de conforto que, de fato, fazem as coisas como sempre fizeram. Quando a gente mostrou o tamanho do problema e começou a construir com eles uma possível solução, as pessoas começaram a se motivar em fazer diferente. Então, quando a gente deu para eles a tarefa no piloto de vocês vão construir como vai funcionar e vocês vão testar, e não vai ser a consultoria mais, mas vão ser vocês que vão estar fazendo esse teste, as pessoas se apossaram daquelas melhorias de tal forma que era como se fosse assim, nunca tivesse sido nossa, sempre tivesse sido deles. E aí eles foram lá, testaram, e aí quando a gente terminou o piloto, as pessoas que participaram do piloto defenderam as melhorias perante os outros colegas e começaram a implantar as melhorias sem que a gente precisasse ir lá falar, faz assim, faz assado. As pessoas de baixo estão sendo os agentes da mudança. E assim, diversas coisas. A gente fez várias reuniões com eles, eu mostrei só de planejamento de apresentação, a gente fez visão de futuro, a gente pediu para todos os coordenadores não participar, deixou eles exporem todas as mágoas, o que eles achavam de errado, críticas e tal. Então, a gente criou uma ligação muito forte com eles. E aí, depois, eles participaram
no apontamento do problema, na construção das soluções e no teste das soluções. Então, quando a gente terminou o teste, eles mesmos já estavam executando as coisas sem a gente falar nada. Então, eles incorporaram bem a mudança no dia a dia deles. E aí, assim, a gente prega esse discurso que quando a gente entra como consultoria, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Porque vem uma pessoa de fora, não necessariamente, não vai ser a consultoria que vai resolver os problemas, mas a gente vai conduzi-los para resolver esses problemas. Isso é uma oportunidade para que eles criem a solução para melhorar o dia a dia deles, a produtividade e a motivação deles no trabalho. Então, assim, as áreas que compram isso melhor, geralmente fazem melhores soluções. Então, quando a gente está apresentando aqui como Elo, a gente apresenta esse case, eu apresentei esse case algumas vezes, mas o MDS também apresentou. Então, assim, as pessoas que participaram disso aqui sabem defender as ideias e mostrar como é que aconteceu, tanto quanto eu, porque eles se empossaram, eles participaram e o case é deles também. Então, quando a gente quer trabalhar, e outra coisa, a gente tinha o apoio do secretário executivo. Esse contrato aqui, eu nunca foi assinado em 10 dias. Nunca vi um contrato ser assinado mais rápido na minha história aqui em Brasília. A gente falou, beleza, é esse o enquadramento, agora vamos começar a trabalhar. Ele botou o contrato debaixo do braço, fez acontecer, abriu as portas que a gente precisava, deu lá o ok para o que a gente precisava, então foi muito importante. A SPO também botou uma pessoa 100% full time para acompanhar o projeto. Então, a gente tinha todo um contexto, desde o nível mais operacional dos analistas terceirizados, que ali executam o processo, passando pelo nível intermediário até o secretário executivo, todo mundo ajudando a compor essa solução. Então, o contexto foi muito favorável também. Agora, se a gente não mexe com as pessoas, a gente não mostra uma luz no fim do túnel, assim, as coisas não são implantadas. Então, 100% importante o envolvimento dos executores do processo, enfim, no projeto como um todo. Tá. Ele perguntou se houve a necessidade do escritório de processos. Eu vou quebrar a resposta em duas. A necessidade, eu acho que houve, mas não houve a contratação e nem a articulação para a criação. O MDS nunca tinha trabalhado com processos antes. Esse foi o primeiro caso, e agora a gente está conversando com eles, que eles querem fazer adesão de novo à ata do MPOG, que foi o instrumento de contratação aqui, para trabalhar outras coisas. E na ata do MPOG tem lá os serviços do escritório de processo. Só que como existe uma limitação de UST, de orçamento para contratação, eles decidiram priorizar outros processos antes de se fazer um escritório de processo em si. Agora, o que a gente fez lá, a gente puxou pessoas da SPO e do departamento, do DRSP, para acompanharem o processo, para absorverem toda a nossa metodologia, para que quando a gente saísse, eles consigam dar o andamento do escritório de processo sem existir a figura do escritório de processo em si. Eu acho que provavelmente isso deve acontecer no futuro, aí, no âmbito do MDS como um todo, mas ainda não foi contratado. Mas, assim, o escritório de processos ele é importante para ter uma metodologia e replicar isso e fazer sei lá, a divulgação interna desse trabalho. E a SPO ela tem feito isso mesmo não havendo a figura do escritório de processo, formalmente. Aqui mais uma pergunta. Meu nome é Raul, eu sou diretor de tecnologia do Detran DF. Trabalhei muito tempo no CERPRA aqui com o Marcos Vinícius nessa área de mapeamento de processo e a gente acaba levando no sangue, desejando isso. Nesse contexto aí, nós tentamos, ao longo do tempo, levar o patrocínio. Aí ela já respondeu um pouco da minha pergunta. Eu te pergunto agora sobre a sustentabilidade, que também o escritório de processos mostra essa necessidade. Então, vamos para a minha área de tecnologia. Quais as ferramentas você utiliza e você acredita que a facilidade dos usuários, você sentiu que eles ficaram amigáveis com a ferramenta, vão manter esses processos desenhados, tendem a
e continuar fazendo essa gestão por processos agora, mapeando o processo BPM para a fábrica desenvolver? Foi mais ou menos nesse contexto que foi feito, eu imagino, pelo que você falou. Aí eu queria ouvir um pouco desse seu feedback da ferramenta da sustentabilidade e se também a ata contempla essa parte da ferramenta. Não, a automação ela não está na ata do MPOG, não. Bom, acho que a tua pergunta tem 2 pontos importantes. O primeiro deles é que o mapeamento ele não é fim. Então, eu vejo as pessoas tendo um apego muito grande ao fluxograma. É muito importante fluxogramar, muito importante criar o manual do processo. E aqui, em nenhum momento, a gente falou em manual. E assim, vocês viram o processo em um slide para dar uma fotografia. Então, assim, eu acho que a grande sacada e saída do BPM é que o BPM ele não é uma ferramenta por si só. Ele é uma ferramenta meio para se resolver problemas. Então, assim, quando a gente cria esse desapego ao fluxograma, ao mapeamento, e começa a utilizar a metodologia, o BPMN, como uma forma de entender a realidade, para, a partir daquela realidade, criar uma solução, você, de fato, começa a dar usabilidade para o negócio. Assim, o que a gente vê muito são grandes projetos de processo, que são criados calhamaços de fluxograma. A gente entra numa organização, aí fala, vem mais uma consultoria de processo aqui. A gente teve uma experiência no passado e está tudo ali, dentro da gaveta, e a gente vai pegar o fluxo, já não tem nada atualizado mais. Tem grandes manuais. O manual é legal porque as pessoas, quando entram na área, elas entendem. Eu, particularmente, não acho. Se você quer explicar para uma pessoa que está entrando como é que funciona o processo, não é o manual que vai ser a melhor ferramenta. Então, assim, é um desapego do BPM clássico. Esse BPM de fluxogramação, muita documentação, essa é uma visão, enfim, que tem o teu valor, mas aqui, quando a gente quer resolver problemas públicos, ela tem que ser mais um componente, mais uma ferramenta para se fazer. Quanto à segunda parte, que é essa conversação entre processos e sistemas, de fato, a gente tocou muito pouco aqui. Mas assim, uma coisa que a gente planta muito, o pessoal que é da área de TI, na área de negócio, o problema é sempre TI. Então, o que a gente busca falar para as pessoas de negócio é, não, o seu problema não é sistema. Antes de especificar um sistema, você precisa entender o que você quer, você precisa entender como é que precisa funcionar o seu processo. Então, a gente sabe que as demandas, o passivo de demanda por sistema na esplanada é gigantesco, que as empresas públicas de tecnologia elas não conseguem atender toda a demanda que chega, e é muito fácil culpar a área de TI por isso. E na verdade, a gente tenta botar na cabeça da área de negócio que não necessariamente o seu problema é de TI. Primeiro, roda o processo. Tem um piloto, roda o processo dessa maneira em 1 ano até você ter certeza que o processo é assim. É assim mesmo? Vale a pena automatizar agora? Beleza. Aí você começa a pensar em automatização, em automação do processo. E isso quando a gente fala de botar pessoas diferentes para conversar, quando a gente bota a área de negócio e a área de TI para ter esse fluxo contínuo de informação, a gente também começa a ver que assim, as coisas deveriam ser diferentes do que são. Então, assim, apesar de não ter automação, a gente buscou tirar da cabeça da área de negócios que eles precisavam do sistema, que eles precisavam desenvolver um sistema. Isso acho que facilitou a vida de todo mundo. Não foi mais uma demanda lá para a fábrica de software que eles têm, e eles conseguiram resolver o problema deles sem esperar o sistema ficar pronto. Em 1990, em prefeituras. Comecei lá com programas de modernização administrativa, em prefeituras de Santo André, São Bernardo, Guarulhos. E a metodologia que vocês aplicaram era muito semelhante com o que a gente aplicava em 1990.
A grande sacada é o que você falou, é um negócio. É você olhar o negócio como um todo, com seus artefatos. Quais são? Tecnologia, pessoas, recursos, né, materiais, são os stakeholders, os envolvidos, e não somente levar em consideração processos. Eu vi que vocês ali aplicaram o Canvas de Osterwald, né? Como é que foi o papel do Canvas dentro dessa metodologia? O Canvas, a gente pegou a metodologia lá do Osterwalder. Bom, o Canvas, originalmente, ele surgiu para substituir o famoso business plan, né? Ele surgiu lá para você conseguir mostrar em um slide o teu modelo de negócio sem precisar escrever um relatório de 50 páginas, isso assim para investidores, para parceiros comerciais, e a gente entende o valor dele como uma representação simples de algo complexo. A gente fez uma adaptação ao Canvas do Osterwalder para serviço público porque tem algumas coisas ali que não se encaixam perfeitamente. A gente usa o Canvas mais para enquadrar, entender a lógica do serviço com os principais componentes no início do projeto e depois para a gente mostrar de uma maneira simples, em um slide, como é que o serviço vai ficar no futuro. Bom, ela perguntou sobre o Design Thinking. Porque nós estamos falando em processos de inovação, né? Quando Sim. você fala em Osterwald e você fala em Design Thinking, você está falando em inovações. Exato. Né? Como é que você explicou que é um Canvas que está adaptado à realidade pública, e o Design Thinking você entrou naquele momento em que você foi trabalhar a experiência dos clientes, é isso? Sim. O Design Thinking, ele tem dos 3 pilares do Design Thinking, o primeiro dele é a imersão, né? Você pensar com a cabeça do seu cliente. E isso, para a gente, como consultoria, é muito bom, porque quando a gente senta para conversar com o cliente do órgão, a gente ganha um know-how que o órgão não tem, geralmente. A gente vê o outro lado. Então, a gente faz as nossas entrevistas qualitativas para mapear a jornada do cliente. Então, a técnica por trás é baseada na técnica do Design Thinking de jornada do cliente. E depois, quando a gente faz a lógica de piloto, isso não é exclusividade do Design Thinking. Eu acho que essa lógica de piloto surgiu lá do Lean. Não sei, surgiu de algum lugar, a tecnologia se apropriou muito disso, lá o Lean Startup, você criar ciclos curtos de feedback. Então, a gente traz essa lógica de testar também para quando a gente fala do piloto, de testar as soluções e integrar a linha do design. Porque acho que se a gente fica só no Design Thinking, a gente cria soluções muito inovadoras e pouco tangíveis. Sem olhar para dentro de casa, sem olhar o processo, olhar o sistema, olhar a legislação. Então, o Design Thinking ele nos abre possibilidades. E as outras análises eles começam a nos restringir em quais possibilidades a gente vai atuar. Design, essa arquitetura de serviços que nós temos. Né? Como é que nós temos hoje essa arquitetura para que a gente possa fazer uma arquitetura mais adequada para ambas as partes? Usar um pouquinho isso. Acho que. Beleza, está de parabéns. Obrigado. Deixa eu... Leva aí. Oi, meu nome é Vanessa, boa tarde. Eu venho da iniciativa privada, mas a vida inteira trabalhei para a iniciativa pública, e como eu trabalho muito com o tema de transparência, e aí, quando eu vi o tema da sua palestra, a primeira coisa que eu pensei é quais são as demandas que esse e talvez outros órgãos que vocês estejam aplicando essa metodologia têm para a implantação de características e ações de transparência para, enfim, atender as leis de acesso à informação e tudo mais. Primeira coisa que eu fiz quando eu pisei no MDS, assim, a gente teve a primeira reunião de trabalho. Eu falei assim, pessoal, vamos fazer agora o papel da entidade. Eu sou uma entidade. Como é que eu chego até a informação do SEBAS? O pessoal, tem um site, tem o 0800. Então vamos abrir o site aí para a gente ver o papel da entidade. Aí eu perguntei, vocês sabem onde fica no site? Aí o pessoal, mais ou menos, né?
Falou, então vamos lá, vamos fazer o caminho. Quantos cliques as pessoas precisam dar até chegar lá? É fácil descobrir? Chegou um caminho que, assim, eu particularmente, se fosse depender só de mim, não tivesse com pessoas do MDS, eu não tinha achado a informação. Aí, beleza, achamos a informação. Quando eu li a página, que era a única comunicação do SEBAS, assistente social, para com a sociedade, eu falei, pessoal, isso aqui está... É um advogado conversando com outro advogado. Quem é o nosso cliente? Qual é a linguagem que a gente precisa dar? Então, assim, a partir dali, eles atinaram que, bom, tem uma coisa importante, que é entender a entidade para começar a me comunicar com ela. Então, quando a gente começou a trazer as entidades para dentro, eles começaram a ver a percepção das entidades em relação ao SEBAS e ao MDS, eles começaram a ver o mundo que eles nunca tinham visto. E aí, várias iniciativas, então, assim, fazer um post no Facebook era algo que nunca tinha passado na cabeça deles. Fazer uma cartilha bem... Você está com a cartilha aí, Anny? Ah, está no carro. Fazer uma cartilha colocando as informações de uma maneira que a entidade lê e entende, um passo a passo, com figurinha, que seja fácil de leitura, que seja gostoso de ler, eles nunca tinham parado para pensar nisso. Então, assim, quando eu penso em transparência, é praticamente automático essa transparência, essa comunicação, a partir do momento que você pergunta para o teu cliente o que está acontecendo, o que eles acham, o que eles sabem, o que eles veem, o que eles têm de informação. Então, quando a gente descobriu que eles tinham muito menos informação do que eles achavam que tinha um número, tipo assim, 70% dos processos tinham diligência. A diligência era a requisição mal instruída, faltando documento, ou com documento errado, ou do ano errado. Então, quando a gente tem um número alarmante desse, falou, pessoal, tem alguma coisa errada. Eles não sabem o que precisa ser mandado, a gente precisa melhorar essa comunicação. Então, um dos indicadores que a gente deixou para eles monitorarem é a quantidade de diligência por processo. Quando a gente tem menos diligência, as entidades sabem melhor como instruir o processo, elas entendem melhor, elas sabem se tem o direito, elas sabem quais os canais elas precisam caminhar. Então, assim, aí, hoje eu acho que tem, assim, lá dentro do departamento, tem 2 pessoas que estão trabalhando só em comunicação com as entidades. Então, enviando e-mail, Facebook, vídeo, melhorando a cartilha, já estão trabalhando numa versão nova da cartilha que eles viram melhoria. Então, eu acho que isso, quando você traz o cliente para dentro, você ganha invisibilidade do quanto você não é transparente. E aí eles começaram a trabalhar isso a partir daí. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Rio, pode ser? Pode. Não sei de onde está vindo. Oi, aqui é Cláudia Capelli, eu sou professora da Unirio. E a minha dúvida é sobre, lá no início, a primeira fase da metodologia de vocês, você falou sobre, na verdade, você tentou descobrir os objetivos do processo, né, tanto internos quanto com os clientes, né? Para o que as pessoas iam fazer com aquele processo. E a minha pergunta é se vocês fizeram o alinhamento desses objetivos com os objetivos organizacionais. Se isso está previsto na metodologia, porque quando você falou, eu não sei se vocês não tinham, ou se a organização não tinha, ou enfim, não ficou claro para mim quando é que vocês conseguiram, se é que fizeram, se era para fazer também, não sei, mas sobre a parte de alinhamento de objetivos com os objetivos da organização. Sim, sim. No caso do MDS, a gente encontrou uma situação bem peculiar, porque o MDS ele não tem um planejamento estratégico formal, não tem um mapa estratégico, um BSC difundido, inclusive eles estão na ata de estratégia do MPOG, eles devem fazer esse trabalho aí nos próximos meses, mas a gente não mostrou aqui porque não tinha isso formalizado. Agora, o levantamento dos objetivos, isso foi feito junto ao secretário executivo e às pessoas que estão ali envolvidos naquele processo. Então, na teoria, a gente pega o objetivo organizacional a partir da percepção do secretário executivo, que é quem olha para dentro do Ministério e define os objetivos e a gestão.
Aqui a gente coloca na visão de futuro esse foco, mas esse processo ele não é linear assim. A gente não define o foco lá na conversa inicial, na visão de futuro, e a gente segue aquele foco até o final. Na verdade, quando a gente faz a imersão, a gente testa aquele foco que o próprio secretário executivo levantou para a gente. Por quê? Porque a gente está conversando com os clientes. Ele falou para a gente que o foco é agilidade. Será que os clientes realmente querem agilidade? Ou eles querem transparência? Ou eles querem custo? E aí a gente volta lá ao objetivo principal do projeto para refinar esse foco a partir da visão do cliente. No caso do MDS, era sim a mesma coisa. A visão institucional era a mesma da visão do cliente. Eles estavam buscando os mesmos ganhos. Mas se a gente pegasse, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora lá no Ministério da Previdência. Na parte de imersão, a gente tem a parte de análise de indicadores, análise quantitativa de processo. A gente vai olhar para todos os indicadores estratégicos, táticos, operacionais, para ver o que a gente imputa dentro do nosso redesenho a partir do que eles já têm definido, do que eles querem, onde eles querem chegar e onde eles estão no momento. Então, faz tudo parte ali, visão de futuro e imersão. Lembrando que a visão de futuro ela se inicia com o start do projeto, e na teoria, apesar dela ser antes da imersão, ela só vai ser finalizada quando a imersão for finalizada e a gente, de fato, definir qual é a visão de futuro daquele processo, daquele serviço. Ficou claro? Legal, entendi. E eu tenho mais uma outra pergunta, que você falou sobre a cartilha que vocês construíram. Eles não têm a carta de serviço implantada? Não tem a carta de serviço implantada. E aí vocês não pensaram em juntar as duas coisas e fazer a carta de serviço? Por que vocês decidiram fazer uma cartilha e não a carta de serviço? Bom, essa é uma boa pergunta. A realidade, a resposta é porque é muito mais fácil fazer a cartilha. Assim, a criação de padrões, ela tem os seus prós e os seus contras. Quando a gente fala em agilidade, em gerar os resultados que precisam ser gerados, a gente, enfim, teve a escolha de fazer pelo padrão que provavelmente levaria mais tempo, teria uma curva de aprendizado interna da área, eles teriam que entender isso. O Ministério da Previdência, por exemplo, tem uma carta de serviço bem avançada. A Nicir, lá da GEIM, que é a nossa patrocinadora interna, ela tem essa discussão mais avançada lá dentro, é mais simples ser implantado. No MDS, a gente parte de um ponto onde eles não têm nada. E sair do nada para um modelo muito complexo é muito mais difícil do que sair do nada para um modelo simples de cartilha, onde eles mesmos definem quais são os seus padrões, o que vai estar contido, quais são as informações. Bom, mas foi por praticidade e facilidade de implantação. Esse foi o grande critério de decisão. Não, só, terminei. Obrigada. Obrigado. Lucas, considerando sua experiência em iniciativas desse porte, né, no privado e no público agora, o que você citaria como alavancadores e dificultadores de um trabalho como esse no governo? Bom, acho que assim, duas coisas muito simples que são muito diferentes e dificultam muito. Primeiro, a governança sobre mudança. Então, na iniciativa privada, se o chefe falou que precisa mudar, ele vai acontecer. No governo, precisa passar por um processo de, enfim, muitas vezes precisa de uma portaria, um processo legal, muitas vezes você precisa pedir autorização ou comunicar muito mais pessoas. Então, isso torna o processo muito mais demorado do que na iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, a gente consegue fazer mudanças da noite para o dia, grandes mudanças, dependendo do grau de senso de urgência da alta administração. E no governo são coisas, as mudanças elas são mais lentas, elas são graduais, a não ser quando você tem um período de crise tremenda,
ou um grande patrocínio. A agilidade é um ponto. Então, assim, é muito mais fácil trabalhar na iniciativa privada, porque é muito mais rápido propor mudança, implementar. E a segunda é o envolvimento das pessoas. Na iniciativa privada, as pessoas se envolvem porque elas querem, ou elas se envolvem por medo, né? Porque na iniciativa privada é assim, você não executa o seu processo da maneira como deveria, você não acata as mudanças que a gente está propondo, o teu chefe pode te mandar embora. E aqui no governo tem muito mais resistência à base para, enfim, acatar a mudanças, a coisas novas, porque a gente sente que tem muitas pessoas numa zona de conforto muito maior do que na iniciativa privada. Então, isso é bem batido, né? Acho que todo mundo que participa da iniciativa privada versus pública tem essa dificuldade. Agora, do ponto de vista positivo, quando a gente trabalha uma iniciativa como essa de governo, é muito mais fácil você motivar as pessoas pelo lado bom da coisa do que pelo lado da iniciativa privada. Porque, em teoria, a maioria das coisas que o governo faz, quando a gente olha para o cliente finalístico, a gente consegue mostrar para o funcionário, para o servidor público, que, bom, se você fizer um bom trabalho, você vai estar impactando a vida de alguém lá na sociedade positivamente. Então, assim, acaba que a gente joga muito com essa motivação altruísta que eu acho que trabalhar para o governo tem. No MDS, isso é muito mais exacerbado, porque, primeiro, é a Secretaria Nacional de Assistência Social, que é o finalístico deles é bonito de se ver, é um trabalho importante, você está tirando pessoas da zona de pobreza, enfim. E segundo, porque as próprias pessoas que estão lá, elas são mais fáceis de ser tocadas por essas questões motivacionais externas. Então, isso foi muito legal de ver assim, as pessoas se motivando pelo fim do trabalho deles. Porque se eles fizerem um bom trabalho, eles vão estar impactando lá as crianças do interior do Brasil que precisam de um acolhimento, precisa de uma boa escola, enfim, precisa de um atendimento de saúde. Quando você entrou no MDS, porque quando a gente fala de padrões de integração de processos, ou de algumas dessas coisas que você levantou aí de forma isolada, são coisas que já estão há algum tempo, né? Como é que você percebeu a mudança nas pessoas envolvidas? Porque foi mais do que um processo de modificar um serviço, né? Foi um processo de capacitação, educação e transformação. Como é que você percebeu esse processo? Eu acho que tem 3 componentes aí da transformação. Tem essa parte motivacional, que já foi citada, tem a parte das pessoas estarem aptas do ponto de vista de atitude e capacitação, além da motivação. E, assim, para isso, a gente precisa colocar as pessoas para fazerem diferente. Então, quando a gente mostra um outro caminho, as pessoas elas olham aquilo e acham legal, se motivam, mas se elas não vão lá e executam, de fato, aquela nova mudança, elas não incorporam aquilo no dia a dia delas. Então, assim, botar as pessoas para colocarem a mão na massa e fazerem coisas é importante. E, é claro, o terceiro ponto assim, você precisa burocratizar, do bom ponto de vista, as atividades das pessoas. Então, é claro que isso tudo que a gente falou não seria possível se a gente não tivesse criado templates novos. Então, assim, quando eles faziam a análise lá, isso foi muito engraçado, porque eu peguei e falei, me manda um exemplo de parecer que vocês fazem. Aí o analista me mandou um parecer de 18 páginas. Aí eu perguntei, quem lê esse parecer? Aí eu acho que a entidade lê. Aí eu fui descobrir, a entidade não lê, porque aquilo ali não vai para lugar nenhum, só fica internamente. Então a gente pegou e falou, por que você faz um parecer de 18 páginas se ninguém lê esse parecer? Então vamos refazer esse parecer? Vamos.
Aí, assim, a gente poderia fazer um modelo em Word. A gente falou, ó, a gente precisa dessa informação, desse parecer, para um monte de outras coisas, outras informações. Se esse processo tem recurso, a gente vai precisar buscar coisas desse processo para utilizar em outro processo. Então, ao invés de fazer um modelo em Word, vamos fazer uma planilha em VB, no Excel, que tem um pouquinho de inteligência por trás e não seja muito complicado, que é tudo automatizado. O cara só vai clicando X, tal, ele seleciona. Aí, assim, eles levavam entre 1 hora e 1h30 para fazer o parecer. Eles passaram a levar 10, 15 minutos para fazer o parecer, porque tinha um padrão. Outra coisa importante, uma das melhorias que a gente plantou foi um modelo de gestão à vista, que é uma coisa que é muito comum na iniciativa privada e alguns órgãos utilizam muito bem, mas a maioria deles não usa. Então, vamos começar a escancarar para todo mundo aqui como é que a gente está, qual é a situação real, qual é a evolução. Então, o MDS comprou um software lá, ClickView, e eles fizeram um modelo de relatório mensal ali, que eles mostram qual é a realidade. Então, a gente começou a escancarar para todo mundo que a realidade estava feia, que eles precisavam começar a mudar, porque aquilo ali faz parte do trabalho deles. E é claro que a gente não vai só escancarar que a realidade está feia, mas que está melhorando. Então, é importante mostrar, ó, estamos evoluindo. A gente julgava em média 19. Nos últimos meses a gente tem feito mais de 300 processos. Então, assim, mostrar ferramentas de controle, ferramentas de implantação. No caso do software, se por acaso o BPMS estivesse na ata, a gente implantaria uma nova realidade a partir do sistema. E aí, bom, as pessoas não têm mais opção de fazer diferente, porque o processo vai rodar em cima do sistema que está configurado de acordo com o que a gente definiu que deveria funcionar. E aí a gente tem essa parte mais prática, mais física. E melhorar a vida da pessoa que executa. Então, assim, a gente não pode olhar também o redesenho do processo só a partir do ponto de vista do processo. A gente tem que olhar a pessoa que executa e falar como é que a gente facilitaria a sua vida. E aí, assim, a gente cria esses artefatos e depois disso controla. Está sendo usado, não está sendo usado? Tem erro, não tem? Outros 2 grupos que a gente criou foram grupos de ritos de gestão. Então, não adianta a gente ter as melhorias, eu acho que vai até, enfim, responde também a uma outra pergunta que surgiu, que a gente criou lá uma lógica para eles de quanto em quanto tempo que eles iam revisitar os processos, de quanto em quanto tempo eles iam, por exemplo, fazer reunião para conversar sobre metodologia, para pensar a melhoria, quais seriam os próximos passos. Então, a gente definiu vários ritos de gestão para eles fazerem essa gestão do dia a dia e continuarem melhorando e não deixar a peteca cair ao longo do tempo. Então, enfim, capacitação, motivação, controle, melhorar o que já foi criado. Então, acho que o conjunto disso tudo forma a grande mudança que a gente implantou lá. Está sendo implantado, na verdade. Considerando que quando você fala de processos, eles extrapolam aquela determinada instituição, e essa experiência que você viveu no MDS, você falou um pouco disso, o que você sente falta em termos de uma possibilidade de viabilizar essa integração entre órgãos, que é o que a gente fala da interoperabilidade organizacional? Bom, isso, com certeza, é um desafio difícil de ser resolvido. Quando a gente fala lá da teoria de BPM, a gente fala da visão processual versus a visão hierárquica, né? Eu acho que a administração pública brasileira ela é extremamente hierárquica, muito hierárquica. Como é que a gente começa a quebrar essa visão hierárquica? Começar a criar comitês formais que olhem o processo ponta a ponta. Então, quando a gente começou o trabalho, até ventilou-se a possibilidade da gente fazer o mesmo projeto para os 2 outros SEBAs, saúde e educação. A gente conseguiria visualizar e construir uma solução única e começar a integrar as 3 áreas. Só que, bom, novamente não foi priorizado. Bom, o que eu vejo que
funciona é um órgão batendo no peito, assumindo a responsabilidade sobre aquele processo e trazendo as demais áreas para integrarem aquela solução. Então, na época, fiz o planejamento estratégico da Receita, eu era o consultor da Elo que participou da construção, isso lá em 2011. Falava-se muito dentro da aduana em como transformar a aduana brasileira numa aduana ágil. Por que a aduana brasileira demora, sei lá, 30 dias e a da China demora 2 horas para despachar uma carga? E, basicamente, demora isso tudo porque não tem uma visão de processo, tem uma visão hierárquica. Então, vai lá a Anvisa, faz lá o trabalho dele em uma semana e depois vem, passa para, sei lá, Receita, administração portuária, e cada um faz a sua parte do processo numa visão hierárquica. E a partir do momento que tem um órgão falando, bom, vamos começar a integrar essas coisas, vamos criar um processo único, que a gente faça todo mundo em paralelo, por exemplo, para reduzir de 30 para uma semana que seja, cria-se o senso de urgência de transformar o processo de hierárquico para um processo ponta a ponta. No caso da Receita, por exemplo, eu não sei se isso foi para frente ou não, aparentemente não, porque os resultados da aduana ainda são bem parecidos, mas provavelmente houve resistência dos outros órgãos por uma liderança formal em fazer esse processo acontecer. Então, de fato, é muito difícil. Mas eu acho que um órgão assumindo a liderança disso e criando a governança por trás, quem participa, quem usa, quem é parte integrante da solução, eu acho que, enfim, é por esse caminho que a gente vai. Criando-se comitês multidisciplinares para discussão de um tema único, eu acho que é o início. As pessoas começarem a se conhecer, começarem a conhecer a realidade do órgão paralelo. Mas ainda não vi uma iniciativa, por exemplo, de, vamos olhar um processo, juntar vários órgãos, redesenhar o processo ponta a ponta e implantar isso na prática. Eu não vi isso funcionar, isso ser feito, bem feito, em nenhum lugar ainda. E, assim, quem conseguir fazer isso, acho que vai dar o caminho das pedras para o resto da administração pública, mas, de fato, é um desafio a ser tacleado. Bom, vocês estão aqui numa sala, não sei se existem sinergias aqui, acho que é o grande início. O próprio EPIM, eu acho que é uma boa porta para isso. Você tem várias pessoas de diversos órgãos diferentes, com excelentes cabeças, e eu acho que tem que pegar um processo e começar a fazer, e começar a redesenhar, fazer um trabalho assim de mapeamento, redesenho, olhar o todo. E assim, a partir do momento que você tem um caso de sucesso, isso começa a se espalhar na esplanada, como acho que foi o caso aqui do MDS. A gente fez uma vez e outras pessoas viram e estão começando a querer fazer coisas iguais. Da tua proposta, o Daniel e o Ebert, eles estão buscando contato com a Kiki, porque quando você falou da ata, né, a responsabilidade sobre esse trabalho de integrar processos dentro da estrutura do governo está numa secretaria chamada SEGEP, que é a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. E existe um contrato hoje na SEG, que é a Assessoria de Gestão Estratégica, também no Ministério do Planejamento, que viabiliza o desenvolvimento desses trabalhos a partir de adesão. Então, a Kiki, junto com o Walter, são as pessoas que respondem por essa contratação. Então, o grupo de trabalho está buscando contato com eles, justamente para ver como é que a gente pode começar a trabalhar essa integração de processos no nível mais alto. Tá? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Bom, fala. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu sou do SERPRO. Eu gostaria de saber, eu achei interessante o seu projeto, e eu gostaria de saber que nessa questão da imersão, na fase de imersão da metodologia, eu percebi que você utilizou muitos recursos para se fazer pesquisa, né, junto ao cliente interno e externo. Quais foram os recursos que você utilizou para fazer esse trabalho? Google. Foi o Google.
Google Forms, Google Drive, tudo free, tudo open. A gente sabe que alguns órgãos limitam o acesso a algumas ferramentas abertas do Google, mas a gente, como tem o e-mail, a nossa conta fora, a gente rodou praticamente tudo pelo Google. É aberto, é fácil, integra com outras ferramentas do Google, exporta para Excel. Então, assim, é muito comum. Assim, a gente teve uma ferramenta do órgão que foi para disparar os e-mails, para a gente não cair no spam. Acho que, se eu não me engano, todo o ministério tem uma ferramenta, acho que é da Microsoft, de spam, que ela não cai na blacklist lá do Google. Mas, tirando isso, foi tudo ferramenta free, aberta, nada muito complexo, fácil de usar, é fácil de executar. Bom, vamos ao encerramento, fazer o sorteio dos livros. O sorteio a gente faz hoje, a entrega vai ser feita depois. O Lucas não só vai sortear, como vai explicar o processo para vocês. E, assim, encerrando, agradecemos a presença de vocês, espero que tenha atendido a expectativa. Para a gente atendeu bastante, que é justamente pegar insumos para esse trabalho que a gente está conduzindo. A comunidade Áreas de Integração está no Facebook, está no LinkedIn, está no Blogger e no portal do CISP. Ok? Bom, o processo é simples. A gente está sem nenhuma cópia física do livro aqui. A gente vai sortear 5 pessoas. Assim que a gente receber da editora, porque a gente vendeu todas as outras cópias, a gente envia para o endereço de quem ganhou. Acho que na lista de presença tem o e-mail, né? Se eu não me engano. Tem? Não? Bom, tem contato? Aí a gente pega depois com o Marcos o contato das pessoas e pega o endereço e envia para o endereço de correspondência que vocês quiserem. Estou vendo uma cartelinha de bingo ali. Cadê a lista de... Letícia Saldanha Soares. Beleza. Márcia Cristina Lucchesi. Oi, perdão, Maria. Tá ótimo. Bom, esse aqui eu acho que não tá. Flávia Martini. Ana Cristina Pérez Lima. Só mulher, né? Pois é. Eduardo F. de O. Júnior. Eduardo, tá aí? Ah, foi você, tá. Bom, aí, pessoal, depois então eu pego o endereço de correspondência para vocês e a gente envia o livro assim que a gente receber. Pode ser? Bom, muito obrigado então pela atenção de vocês e até a próxima.